dia 10 de novembro. E semana que vem, dia 17, encerra a disciplina. Ok? Eu vou estar falando mais sobre paper no segundo momento da aula, tá? Agora é o início da aula, mas só para dar uma olhada nesse calendário com vocês. Então, dia 24... Deixa eu ver aqui o calendário. 24... 24 de novembro. Começam as socializações. E dia 1º e dia 8 também. Certo? Daí é o final, é a finaleira. Ok? Então, tudo termina aqui, ó, dia 8. Tá? Eu estava me confundindo aqui com a turma de vocês, tá? Mas agora já solucionei. Então, tudo termina dia 8. Tá? Então, é o seguinte. E começa a socialização dia 24 já de novembro. Tá? Depois eu vou estar falando no segundo período ali um pouco, né? As últimas instruções do paper, tá? E assim, ó, eu recebi pouquíssimos papers. A turma é grande. E dessa turma aqui eu recebi assim, ó, pessoal que pediu para eu dar uma olhada no texto, uma revisada. Eu conto na mão e sobra dedo. Eu recebi pouquíssimos. Certo? Então, né, depois nós vamos estar vendo isso aí, certo? Não dá para marcar a toca, ok? Então, aí a turminha já chegando aí, né? Chegou a galera toda aí. Então, é rapidinho agora, tá? Termina. A fatura toda termina mês de novembro. O semestre termina agora. Certo? E daí, meu velho? No ano que vem, daí a gente já tá indo pro terceiro semestre, né? Do curso, inclusive. Tá? Deixa eu só me dar uma lembrada aqui. O que é o terceiro semestre, cara? ADS. Que eles deram uma mudada, né? Aham. Ah, show de bola. Sistema de informação, lógica, técnica de programação. Beleza. Só para me lembrar. Então é isso aí. Hoje teve um aluno que falou comigo, né? Ah, professora, eu acho a minha vida é só pagar boleto, né? Então é o seguinte, né? Mas se tá pagando boleto é porque tu tá usufruindo, fazendo alguma coisa, adquirindo alguma coisa, né? Então pensa assim, né? Então, a gente também, né? Depois, no segundo período, tá? A gente vai ver toda essa questão aí das dúvidas sobre o paper, ok? Agora é só um alerta geral mesmo, só uma chamada. Ok? Só uma chamada mesmo, né? Aí depois, no segundo período, a gente vai ver isso aí bem a fundo, tá? Deixa eu só pegar aqui o material, cara. Deixa eu só ver aqui. Garbage. Vou pegar aqui o material. Só pegar aqui. Cara, é tanta... Ah, tá, beleza. Acho que eu tô sem... Beleza. Então, vamos lá, né? Princípios de banco de dados, certo? Agora, daí depois nós vamos ter... Eu tava olhando aqui a nominata, tá? Daí depois no...
No terceiro semestre tem daí o banco de dados avançado. Tá? Então agora é o princípio, né? Depois essa matéria retorna, né? Mas com uma ênfase mais profundo, ok? Então a gente já deu um início, né, na disciplina, na aula passada. Vou pegar aqui o livro. Princípio. Tanta coisa, rapaz. Então a gente viu, né, a necessidade do banco de dados, né? Eu vou passar rapidinho aqui, ok? A gente já deu uma olhada boa nisso, né? Então agora hoje a gente vai para a unidade 2 ali do livro. Deixa eu ver, só ver aqui. Tá? Ainda aqui, deixa eu ver. Ele vai estar falando aqui, só um pouquinho aqui, página 16. Não, deixa só ir. Evolução, a gente já falou, arquitetura, tal. Aqui tem uns conceitos de data mining, data warehouse, data mart, né? E data marketing. Data mart e data marketing, né? Já é uns conceitos de big data também. Tá? Alguém me perguntou isso aqui em off, né? Deixa eu só pegar aqui. 55. Página 55 aqui. Alguém me perguntou isso aqui, né? Deixa eu só pegar aqui a cópia aqui para botar aqui para vocês também. Tá? Então, assim, ó. Bom, a gente começou lá com um banco de dados na aula passada, ok? Princípio de banco de dados, tá? Deixa eu só colocar aqui o título, tá? Princípio de banco de dados, tá? Então, o que vem a ser o banco de dados? Ok. Vem ser um repositório. Ele pode ser físico, né? Ele era físico antigamente. Pode ser uma anotação naqueles arquivos de ferro, pode ser uma anotação num caderno, ok? Então, o que a gente, se é um caderno, né? Eu aqui, por exemplo, eu uso muitos cadernos, só para vocês terem uma ideia, ó. Eu tenho esse caderno, olha só, professor é o homem dos cadernos, tá? Eu tenho esse caderno, eu tenho esse caderno, tá? Só nessa mesa, porque aqui dentro eu tenho 3 mesas, cada mesa eu tenho os meus caderninhos. Tá? Então, por que a gente anota no caderno, né? É uma questão óbvia, né? Não é só questão de esquecer, né? O que a gente quer? A gente está tentando concentrar as informações num local, certo? Então, a gente tem a concentração de informações no local. E para que a gente faz isso? Para consulta, né? Precisa estar ali na mão, certo? Mas, obviamente, que a humanidade evoluiu, certo? Hoje a gente não precisa usar mais os arquivos de ferro, antigamente. Claro que ainda tem muitos arquivos de ferro, né? Por aí, tá? Não é um crime o arquivo de ferro, ok? Mas chega um momento que, imagina só, né? Imagina a Uniaselv vai pegar e guardar todas as informações de vocês num arquivo de ferro. Só dessa turma aqui, tá? Essa turma aqui eu tenho 80 alunos. Imagina só, né? Manipular ali os dados de 80 alunos num arquivo de ferro. Olha o tamanho do trabalho que dá. Certo? Cada consulta que vai fazer tem que estar pegando pastinha, abrindo o arquivo, ok? Então, isso não existe mais. Obviamente que hoje nós temos o quê? Temos o suporte da tecnologia, ok? Mas o banco de dados trata o quê? Ele trata da concentração de informações, ok? Então, a gente coloca, né, hoje num software a concentração das informações que são importantes para o negócio, ok? Tá? Então, aqui, deixa eu só pegar uma imagem aqui, tá? Só pegar aqui um exemplo aqui, né? Nada
Então, por exemplo aqui, né, um exemplo clássico, né, aqui eu tenho, por exemplo, uma cópia do RG, certo? Tá? Carteira de identidade, certo? Então, cada um de nós tem esse documento, ok? É um documento que nos qualifica perante a lei como cidadão e tal do local, né? Então, aqui, por exemplo, ele tem aqui, ó, nome. Então, obviamente que todos nós temos uma carteira de identidade, mas o nome ali, ele dá uma exclusividade daquela pessoa, ok? Então, depois nós temos aqui, por exemplo, né, a data de aniversário aqui, nascimento, né? Date of birth, tá? Data de aniversário, nascimento, tá aqui, né? Então, aqui, natural da onde? Então, isso aqui são informações que, para mim, são algumas, para vocês são diferentes, vai mudando. Mas todos têm essa carteira, todos têm que ter esse registro. Imagina só, o governo tem que ter esse registro, tem que armazenar esse registro de todos os brasileiros, ok? E olha só, inclusive dos já falecidos, certo, né? Então, inclusive, ele não pode perder os dados dos que estão falecidos, né? Que o cara faleceu e que deixa de constar que existe aquele registro, aquele número de pessoa, aquela RG, de fato, aquele número, né? Tem um número que eles chamam de RG, né? Que é o registro geral. É um número que não pode mais ser repetido, obviamente, tá? Então, imagina só, toda essa questão, guardar toda essa informação. Então, a gente vê que seria impossível no meio mecânico, no meio manual. Então, o suporte do TI, nós temos aí as tecnologias. Então, isso dentro da tecnologia, a gente vem chamar de banco de dados, tá? Então, o banco de dados, tá? Ele tem algumas características muito importantes, né? Eu nem sei, já. Eu peguei uma imagem ali, aleatória ali, cara, tá? Eu acho que essa... eu peguei no Google ali, sabe? Eu não... Peguei a primeira que tava ali, sabe? Eu, eu não queria pegar nada oficial, sabe? Porque eu não sei como é que tá. Eu sei que isso muda todo ano, eles inventam alguma coisa, né? Então, o banco de dados, tá? Ele tem uma característica muito importante, tá? Que a gente chama de persistência, tá? O que vem a ser essa persistência? Vem a ser a guarda né, da informação, tá? E a recuperação, tá? Então, o que é a recuperação, né? O cara chega lá no balcão, se identifica, então os dados dele estão armazenados no software, então ele faz a recuperação. Então, o que é essa persistência? Essa persistência é não perder os dados. Os dados persistem, tá? Então, é uma palavra muito em voga quando se trabalha com banco de dados, persistência, ok? Imagina só, né, cara? Eu escrevi isso errado ali, mas eu nem vou corrigir agora, tá? É persistência, tá, a palavra. Então, obviamente, tá, o que acontece? Tá? O cara, se existe o software, tu não quer sair perdendo informação, né, cara? Imagina que tu tem o controle de uma loja. Tu tem que controlar o pagamento do cara. Imagina só um banco de dados que tu perca a informação do cara. Claro que na minha carreira de banco de dados, né, eu tenho 30 anos de banco de dados, já passamos por essa questão de perda de dados. Os caras perderam os dados. E aí, como é que tu vai saber o que o cara pagou, o que o cara não pagou, o que o cara ainda deve para a loja? Olha só a importância da disciplina. A gente começa a ver agora a importância da disciplina, de compreender isso, tá? Essa questão de banco de dados. Então, existe aí diversas ferramentas para banco de dados no mercado, tá? Eu mostrei, inclusive, na aula passada, né, um ranking das mais usadas. E é o que eu sempre digo para a galera, tá? Cara, tu não vai ter que estudar tudo aquilo ali. Tu vai escolher uma delas, ou tu vai fazer um termômetro, né? Tu vai ver qual que está sendo solicitada nas vagas, né? Eu tive, por exemplo, um aluno que alguém lá chamou ele para um estágio, tá? E orientaram ele, ó, ele pediu, ele sabia, então, né, através dessa aula, ele disse, professor, eu vou perguntar, então, banco de dados que eles usam. Exatamente.
E como tu vai ter um tempo para treinar, começar a estudar em casa, vai ter todas essas entrevistas, né? E já vai dando uma olhada. Então, eles usavam lá o Postgre. Ele nunca tinha visto o Postgre, mas ele começou a dar uma estudada, né, cara? Para não chegar cru lá no estágio, certo? Então, tu não vai ter que estudar todos que existem. Isso não precisa, tá? Eu mesmo aqui, eu trabalho com 3 projetos. Os nossos projetos usam o mesmo sistema de banco de dados, digamos assim. Tá? Existe 3 bancos de dados, mas é tudo MySQL. Então, claro, né, eu não tenho necessidade no momento de estar mexendo em SQL Server, Postgre. Agora está surgindo algumas demandas com Mongo aqui para nós, tá? Em um projeto. Então, é o segundo banco de dados que eu estou mexendo, que é um banco de dados interligado com web, ok? Então, o banco de dados é uma coleção das informações. As informações têm que ser coletadas, guardadas, né? E quando tu precisa, tu chega lá no balcão, ou quando tu chega num sistema, tu te identifica, e em algum lugar tem que buscar essas informações, tá? A coisa mais simples, né, é quando tu vai fazer um login mesmo. Agora tu entrou no teu Ava aí para fazer um login, tá? Como é que ele sabe identificar que tu é aluno da disciplina tal, da sala tal, e te joga certinho lá pro teu Ava, né? Quer dizer que essas informações, elas estão no banco de dados, tá? Então, quando tu fez o login lá no servidor, tá? Lá no server, tem um banco de dados lá dentro, tá? Então, quando tu fez o login, na verdade, na tela de login, os teus dados estão sendo conferidos lá no servidor. Então, lá dentro do servidor, existe um programa de banco de dados. E se está tudo ok, certinho, login, senha, tal, ele, então, dá uma resposta levando tu para o teu devido Ava, ok? Então, a gente vive cercado de banco de dados. As informações movem o mundo, ok? As informações são coisas extremamente importantes. Tu não pode sair por aí perdendo elas, tá? Então, é uma palavra muito falada, tá? Persistência, ok? Que é guardar e recuperar. Recuperar é exatamente isso aí. Tu precisa... ok? Tu vai fazer um filtro ali, por exemplo, né? Quais são as disciplinas que eu tenho nesse curso? É um filtro. Ele vai ter ali a tua matrícula, o curso que tu está fazendo, e vai estar lá uma tabela. Nós já vamos ver o que são as tabelas. Então, aqui eu dei um exemplo da ficha aqui, né? De uma ficha do RG, beleza, tá? Mas, como eu disse para vocês, tá? A informação pode estar anotada num caderno, concentrada num caderno, certo? Até assim, ó, mesmo que a gente ainda não esteja na disciplina de requisito de software, tá? Requisitos, tá? O que são requisitos? Tu vai criar um programa. Então, a gente chama isso de levantamento de requisitos, tá? Eu trabalho 30 anos com banco de dados. Então, assim, eu já fiz uma pá de banco de dados. Algum banco de dados eu já fiz, certo? Tá? Bom, então eu já fiz banco de dados, tanto para o pequeno, tanto para o grande, tanto para o médio empresário. Já fiz muito banco de dados, tá? Fiz em escola com 20 mil alunos. Já fiz muito tipo de banco de dados. E olha só, quando a gente vai implementar um banco de dados, geralmente quando ainda não há, eles têm só o de ferro, digamos, né, que eles têm o de ferro. Daí é legal, é fácil. O que eu faço? Eu chego lá e pego a ficha de cadastro ali e vejo o que tem na ficha. As informações que tem anotado em cada ficha é que vai ser de modelo para eu criar um banco de dados. Ok? Depois eu vou mostrar a tabela para vocês, não se preocupe. Ok? Então eu vou acabar usando aquele modelo. Eu fui fazer um trabalho numa loja uma vez, tá? E o cara tinha tudo anotado em caderno também, num caderno, assim, mas era um sebo aquele caderno, tá? Eu disse, cara, mas tu tem o quê? Ele, eu anoto tudo nesse caderno. Então, eu peguei ali algumas folhas anteriores, né? E eu vi ali o que ele tinha. O nome do fornecedor, o telefone, contato do motorista. Então, com essas informações que eram mais recorrentes nas anotações dele, eu montei tipo uma fichinha e mostrei para ele, cara, eu acho que tu precisa dessas informações. E daí ele visualizou aquilo ali numa folha, né? Eu fiz tipo uma cartolina mesmo, tá? A gente chama de um modelo conceitual. Porque não adianta às vezes, tu chegar pro cara que não é da área do TI, tu chegar mostrando o notebook, mostrando o software, vai fazer, o cara não sabe, tá? Não é a área dele. Então eu fiz um desenho mesmo assim, mostrei para ele a fichinha.
E disse, é isso aí que eu preciso marcar a rota, o fornecedor, o motorista, o contato do motorista, e daí alguma coisa que eu não sabia, o que passou despercebido de mim, ele foi me ajudando. Então, esse primeiro modelo, essa ficha, esse modelo conceitual que a gente chama, eu fiz com ele, entrevistando ele ali, conversando com ele, tá? Então, muitas vezes, quando tu trabalha num projeto que não seja tão pequeno, mas já seja um pouquinho maior, tem essa figura da pessoa que acaba fazendo a entrevista com o cliente. A gente chama isso de levantamento de requisito. Uma das etapas do levantamento de requisito é o reconhecimento das tabelas do banco de dados que o cara vai precisar, ok? E a gente fragmenta muito esse banco de dados, tá? A gente fragmenta, tá? Eu já vou mostrar depois ali as tabelas, não se preocupe. Então, a gente cria uma ficha, né? Digamos aqui, eu criei uma fichinha, tá? Uma coisinha bem básica aqui, tá? Faz de conta, tá? Criei uma fichinha, botei as informações que ele precisa, tá? Coisinha bem básica, ok? Então, esse aqui vai ser sei lá, o cliente número 1 dele, tá? Então, ele vai ter aqui as informações do cliente, o endereço, o telefone, as compras do cara, ele vai ter um acompanhamento. E depois ele vai ter outra ficha com o cliente 2, certo? Então, olha só, ele vai ter depois uma outra ficha com o cliente 2, tá? Então, aqui, ó, eu só estou desenhando para vocês. As folhas, as fichas vão ser praticamente as mesmas informações, mas vai ter a exclusividade do cliente, o pedido do cliente, o endereço do cliente, a rota do cliente, alguma coisa que identifique. Como a nossa RG, né? Tem coisas exclusivas minha e exclusiva de vocês. Então, isso é identificar o banco de dados. Numa conversa, a gente acaba tendo essa conversa com a pessoa. E o meu truque é sempre ver se ele já tem um formulário, tá? Ou se ele tem um caderno, alguma coisa assim. Então, eu sempre já pergunto, cara, tu tem algum formulário teu da loja? E às vezes o pessoal tem aquele talãozinho até de orçamento, sabe? Muitos lojistas têm aqueles que eles fazem assim um orçamentinho, alguma coisa, e eles anotam tudo ali e garimpo lá numa prancheta. E eu já fiz banco de dados a partir daquilo ali. Tá? Então, tu faz isso, a gente chama de modelo conceitual. Quando nós tiver projeto de software, eu vou falar mais disso, tá? Mas é só para vocês entenderem a necessidade de identificar o que nós vamos precisar de dados de fato da pessoa. De alguma coisa a gente tem que partir. A gente parte dessa entrevista aí. Obviamente, quando tu já está mais tempo no mercado, tu já está desenvolvendo há muito tempo, né? Tu acaba fazendo um banco de dados lá dentro do escritório, lá no teu serviço, assim, às vezes até sem entrevista com o cliente. O cara fala e tu já sabe a necessidade e depois faltar ele avisa, ok? Mas isso é uma segunda etapa. Então, imagina só, cara. Aqui eu desenhei duas fichinhas. Agora tu imagina que um lojista, o cara tem 2.000 clientes. Imagina 2.000 fichinhas de papel para estar anotando, pesquisando. Fala, Jean. Levantou a mão? Deixa eu só pegar aqui, tu tá falando aí, cara, eu tenho aqui, ó, nós vamos ter mais uma coisa de gerência de projetos e arquitetura de projetos pela frente aqui, nos próximos semestres, tá? Que daí eu acho que vai entrar alguma coisa dessa aí. Claro, Jean, eu concordo contigo, entendeu? Tá? Tem coisa, tá? Opa, tem coisa que desatualiza muito rápido, né? Tem uma parte histórica, conceitual ali. Eu estou tentando ir nessa parte mais prática aqui, porque eu quero já mostrar a tabela e tipo de dados, tá? Alguém botou uma coisa aqui, só um pouquinho, tá? Alguém botou assim, ó. Boa noite, qual a dica para quem está perdido? Tem um que está perdido.
Cara, mas não achou nem no GPS? Tá perdido aonde? No centro? Aonde está perdido? Tá, então é o seguinte, ó, tá perdido. Rapidinho aqui, ó. Nós estamos na aula de ADS, tá? A ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ok? O ADS, ok? Ele tem diversas partes, ele tem um guarda-chuva, um grande leque para nós estudarmos, ok? Então, por exemplo, segurança da informação é uma parte dessa bergamota aí, digamos, tá? Um exemplo de gaúcho, né? Tá? Um exemplo de gaúcho, tá? Então, existem diversas facetas para a gente estudar. Bergamota, tá? Então, um dos gomos, tá? Da bergamota, tá? Pode ser segurança da informação. O outro é redes. Agora nós estamos estudando um gomo que se chama banco de dados. Ok? O que é banco de dados? Trata da guarda e recuperação dos dados dentro de qualquer sistema. Então, um sistema ele tem várias coisas. Ele tem o seu projeto, ele tem as suas especificações e ele vai precisar, de alguma forma, guardar dados, informações. A isso nós chamamos de banco de dados. E nós estamos numa disciplina que chama-se assim, ó, princípio de banco de dados. Tá? Então, não te preocupa que nós ainda vamos ter bancos de dados avançados. Também, isso aqui é o princípio. Então, o que tu tem que entender? Todas as informações, elas têm que ser guardadas de alguma forma. E não só guardadas, elas têm que ser recuperadas a hora que tu precisa dessa informação, certo? Então, tu pagou a prestação tá paga. Imagina se tu tem que fazer lá a Uniaselv perde essa informação e te cobra de novo. Não pode, tá? Então, obviamente que os arquivos de ferro não dão mais conta, e nem os arquivos manuais, ok? E mecânicos vão dar conta hoje em dia da demanda de informações que a gente tem que manipular constantemente, tem que agir, tá? Então, existe muitas informações. Esse tipo de software, tá? A gente chama, então, de software para banco de dados, ok? E daí existe, então, tá? Os programas, que a gente já vai chegar lá também, tá? Então, existe existe ali alguns que são mais famosos, tá? E a gente se concentra nos mais famosos, tá? Então, o ADS, ele tem várias facetas, tá? O banco de dados, tá? Que eu vou botar aqui DB, tá? O DB, cara, o DB que a gente está estudando hoje, o princípio, tá? É só um gominho, tá? Rede, tá? Rede é outro gomo. Então, são vários gominhos, tá? Que monta a disciplina. Ô, senhor, Oi? tá me ouvindo? Sim? Aquela entrevista ali que tu falou, o cliente é tipo uma análise de requisito de software, é isso? Isso, tá? E outra coisa, tá? Essa entrevista, tá? Depois, até quando chegar lá, nessa entrevista, que tu vai lá entrevistar ele, ver a necessidade do banco de dados dele, tá? Alguns chamam ela até de briefing, tá? Em inglês, né? O briefing, tá? O que é briefing, né? É uma entrevista bem rápida, né? O mais sucinto possível. E a partir desse briefing, dessa entrevista, do levantamento, tu começa a montar o banco de dados. Então ele vai dizer, eu preciso cadastrar o cliente, eu preciso cadastrar a compra do cliente, eu preciso cadastrar o motorista, a rota do motorista, tá? Tá? Então vamos lá, cara. Vou tocar ficha aqui, tá? Porque, olha só, então, ADS tem diversas disciplinas. Uma dessas é banco de dados, tá? E daí, cara, o cara pode se especializar no banco de dados, tá? Se quiser trabalhar só com banco de dados, tá? Então tem até o DB, né? A gente viu o DB, a gente viu na aula passada DB Engine, tá? Que é um sisteminha ali que ele faz até o ranking, né? Dos sistemas que estão sendo mais usados no momento, tá? Então ele tem até o ranking aqui, tá? Então, assim, não precisa estudar todos, tá? Professor, eu vou ter que estudar todos. Não, não é assim, não é isso, tá? Isso não existe, tá? Deixa eu só pegar aqui, cara, botar aqui o print para vocês, tá? Então, esses aqui são os mais usados, tá? Os mais usados são esses aqui, tá? Sendo que os 4 que tem uma característica, tá? Que são
relacional, que é o que eu quero falar agora, tá? E o Mongo, né, ele é um banco de dados mais moderno, digamos assim, tá? Ele é baseado em documento, tá? Esse documento, tá? Digamos assim, ele é baseado em web mesmo, tá? Ele é baseado em web, tá? Navegador, tá? Então é o seguinte, ó, o Oracle, MySQL, o SQL Server e o PostgreSQL, esses 4 são os top, tá? Os mais utilizados. Tu não vai precisar estudar os 4, mas um deles tu pode focar. Então, o que é relacional? Tá? Então, olha só, vamos fazer aqui o exemplo, tá, do cliente ali, tá? O cliente, então, ele precisa lá, o banco de dados dele. Então, ele disse, eu preciso guardar, é uma escola, tá? Então, eu preciso ter os dados do acadêmico, do aluno. Então, eu vou fazer uma ficha para os dados do aluno, ok? Tá? Vou botar aqui, aluno. Ok? Então, aqui nessa ficha, tá? Eu vou colocar, por exemplo, o nome do aluno, tá? Posso colocar o CPF do aluno, certo? Tá? Beleza. Vamos ver mais uma informação, né? O F do aluno, tá? Onde ele mora, tá? O endereço, o F dele, tá? Então, olha só. Esse aluno, tá? O CPF dele, obviamente que quando ele se matricular, todo mundo aí, vocês se matricularam, gera um número, ok? Esse número, inclusive, tá? A gente pode chamar de identificador, ID, tá? Pode ser o ID, ou matrícula, se vocês preferirem, tá? Eu vou botar matrícula. E é óbvio, né, que todo mundo tem uma matrícula diferente do outro, tá? O cara veio na escola, se matriculou, ele tem um número, cada um de vocês tem um número, não repete. Então, essa matrícula aqui, ó, tá? Opa, a Karen não tá vendo, Karen? Estou projetando aqui no telão, aqui, Eu vou botar, então, lá no grupo do WhatsApp o print, tá, Karen? Já estou colocando lá no grupo também. Tá? Então, tá. Então, é o seguinte, ó, vamos lá. Então, eu tenho aqui a ficha do aluno. Nome, CPF e a matrícula do aluno. Já forçou a amizade agora. Agora foi obrigado a mutar, né, cara? Senão eu vou sentir o cheiro aqui. Já forçou a amizade. Forçou a amizade, né? Então, vamos lá. Então é o seguinte, voltamos aqui, tá? Eu tenho a ficha do aluno aqui, com os dados do aluno. Só 3 para a gente entender, tá? Agora, imagina só, esse aluno, tá? Ele chegou aqui na escola, tá? Ele se matriculou. Então, eu posso criar uma tabela, tá? Ele se matriculou no curso de ADS. Então, eu posso ter uma tabela, tá? Com os cursos, tá? Eu vou criar uma tabela com os cursos, tá? Então, a Uniaselv tem os cursos, tá? Então, por exemplo, um dos cursos é ADS. Beleza. Tá? O outro aqui, vou botar que seja psicologia. Nem sei se tem ainda. Ou já tem, tá? Vou botar que seja psicologia. Ok? Então, é o seguinte, ó. Como é que eu faço para saber que esse aluno está matriculado no curso de ADS, tá? Isso é muito importante. Eu tenho que criar um relacionamento entre essas tabelas. Tá? Eu tenho que criar um relacionamento entre essas tabelas. Então, o que a gente faz aqui? Tá? A gente faz um relacionamento por aquele campo que não vai mais modificar. Tá? Então, por exemplo, eu posso pegar essa matrícula do aluno, ok? E replicar ela aqui dentro. Tá? Então, aqui, nessa tabelinha aqui dos cursos, ok, dele, tá? Eu posso botar aqui, então, um campo chamado matrícula. Ok? Então, aqui eu tenho o nome do curso. Essa aqui é a tabela do curso. Eu tenho o nome do curso. E eu tenho um campo chamado matrícula. Que, na verdade, ele vai replicar essa informação lá dentro. Ó. Então, cada vez que eu digitar na tabela curso, eu digitar esse número de matrícula, ele vai estar associado com esse aluno aqui. Ok? Então, por isso que são chamados bancos de dados, tá? Relacionais. Porque há entre as tabelas um relacionamento. Elas se relacionam, ok? Elas são obrigadas a se relacionarem.
Ok? Através desse relacionamento, é possível, então, de eu buscar informações de uma tabela, de 2 tabelas, de 3 tabelas, de 4, 5, quantas tabelas eu precisar. Ok? Vou fazer mais um exemplo aqui, então, de relacionamento, tá? Ok? E, gente, ó, eu vou tirar um print disso aqui, eu sei que não é o desenho mais lindo, tá? Mas como eu expliquei para vocês aqui, tá? Eu vou colocar isso aqui também no Zap, para que fique lá como uma cola para vocês também, né? Certo? Bom, então, no software, tá? A gente vai dividir as informações em tabela, ok? A mesma coisa aqui, ó. Vamos voltar para a tabela do aluno, tá? Então, eu posso ter aqui a tabela do aluno, tá? Vou colocar lá, aluno, tá? Aluno. Beleza. Então, aqui na tabela eu tenho o nome do aluno, né? Eu tinha o CPF do aluno, tá? Eu tinha a matrícula do aluno. Beleza. Tá? Então, o cara veio, né? Se inscreveu no curso, tá? Então, eu posso ter uma tabela, eu vou ter uma tabela, tá? Agora vai dar Ó, presta atenção nesse exemplo aqui, tá? Eu posso ter uma tabela, tá? De curso, inclusive, tá? Eu posso ter uma tabela de curso. Aqui eu tenho uma tabela só com os dados dos cursos, tá? Então, aqui eu tenho o curso A, o curso B e o curso C, ok? Esse aqui é o nome dos cursos, certo? Ai, meu Deus. Só um pouquinho, galera. Eu não sei que o Teams reiniciou, cara. Pra mim, que loucura, cara. Só um pouquinho, tá? Então, se dá o nome de relacional porque há um relacionamento entre as tabelas, ok? E a gente, então, tem que fazer essas informações se relacionarem. E, geralmente, a gente vai escolher uma informação que não vai mais se repetir. Por exemplo, matrícula não vai poder ter 2 matrículas com o mesmo número, né? Cada aluno tem o seu número de matrícula, tá? Então, olha só. Presta atenção aqui, tá? Olha só. O cara veio e se inscreveu, certo? Tá? E aqui eu tenho a tabela de cursos, tá? Olha só, aqui no meio, tá? Nessa amarelinha aqui, tá? Eu vou fazer, olha só, eu vou criar uma tabela, certo? Chamada turma, tá? Só para a gente entender. Ok? Turma, tá? E essa tabela turma, na verdade, tá? Eu quero esse aluno aqui, ó. Eu vou repetir a matrícula dele aqui, tá? Então, eu pego a matrícula dele e repito aqui. Ok? Eu vou botar aqui M. E esse aluno se inscreveu no curso B, então eu pego esse B e trago para cá. Então, olha só, essa tabela turma aqui, tá? Eu tenho aqui a matrícula desse aluno, ok? Desse aluno. Daí veio um outro aluno, tá? Eu vou fazer aqui um outro aluno aqui em cima, tá? O outro aluno eu vou botar verdinho. Ele veio e se matriculou também, tá? Eu vou botar aqui, verde. Ok? E ele se matriculou também, tá? No curso B. Certo? Então, olha só, eu tenho 2 alunos na turma B e são 2 alunos diferentes, ok? Então, aqui eu tenho 2 tabelas se relacionando com uma, que é a da turma. Então, é exatamente que é feito assim internamente no banco de dados. As tabelas se relacionam. Eu não preciso, por exemplo, vamos dizer que esse primeiro aluno, né, fosse o Jean. Eu não preciso vir aqui na turma e escrever Jean. Entendeu? O que eu faço? Eu levo o número da matrícula dele. Certo? Tá? Eu levo o número da matrícula dele. Agora, digamos que o Jean, ele quer se inscrever no curso C. E ele pode. Entendeu? O que vai acontecer? Na mesma, aqui, ó, quando eu fizer um filtro, me mostra só os do B. Vai mostrar esses 2 primeiro. Mas, por exemplo, eu posso pegar esse aqui, tá? Ok? Que eu já estou pegando daqui com vermelho. E ele pode fazer o curso C, ó.
certo? Só que quando eu quiser, assim, ó, me mostre só, selecione só os de C, só os que estão no curso C, eu vou ter só essa linha aqui de resultado no relacionamento, tá? Mas quando eu disser, me mostre aqueles que estão no curso B, eu vou ter aquelas duas linhas de cima. Então, as tabelas, às vezes tem tabela que praticamente ela só pega as informações das outras, certo? A relação dela com as outras é só guardar o campo que não se repete. Pode ser a matrícula, ok? Muito usado também um campo que a gente chama de ID, tá? De identificador, tá? Então, por isso que se chama campo, banco de dados relacional. E vocês vê, o banco de dados relacional, eles são os 4 primeiros mais usados no mundo, ok? Porque, por exemplo, ó, o governo lá tem o meu CPF. Na mesma tabela que ele tem o meu CPF, ele não tem o meu RG nem minha CNH. Isso está no banco de dados. Mas através do CPF, ele se une a esse banco de dados e tem a informação do outro banco de dados, inclusive. No caso do CPF, que é o único, não pode repetir, tá? Então, é isso que acontece, tá? É por isso que chama-se banco de dados relacional. As tabelas se comunicam entre si, certo? Tá? Bom, agora vamos entender a tabela. A tabela é a estrutura onde a gente vai organizar, tá? Eu vou fazer um desenho aqui, mas depois eu vou abrir o SGBD, que é o programa de banco de dados, ok? Eu vou abrir o MySQL e vou mostrar a tabela lá no MySQL sendo criada, tá? Então, olha só. Vamos, né, aqui criar uma tabela, tá? Faz de conta, tá? Então, é o seguinte, ó. Então, eu tenho aqui a tabela, né? A tabela que seja aluno, tá? A tabela vai se chamar aluno. E eu vou botar só coisa básica agora aqui, tá? Então, é o seguinte, ó. Quando eu vou criar essa tabela, tá? No SGBD, eu digo para ele, eu preciso criar a matrícula, tá? Certo? Matrícula. Então, todos os alunos vão ter esse campo matrícula, né? Tá? O que vocês acham? Matrícula, eu vou guardar o que dentro? Uma letra, um número? O que vocês acham? Como é que é a matrícula de vocês? Como é que ela é guardada? Como é que vocês receberam a matrícula do NSL? É número. Muito bem. Então, eu dei o nome aqui, tá? Aqui eu dei o nome, tá? E aqui, tá? Eu vou até tirar essa palavra aluno aqui, tá? E aqui eu identifico o tipo, tá? Então, olha só, nessa tabela, tá? Eu vou precisar ter um campo chamado matrícula. Beleza, tá? E o tipo dele vai ser número. Ele vai receber um número dentro. Beleza, tá? Então, olha só, quando eu vou montar essa tabela, eu tenho que indicar isso para o banco de dados. Aqui, esse campo, ele vai ser matrícula. E ele só vai receber um número dentro. Beleza, tá? Bom, agora, olha só, eu vou colocar aqui, eu preciso ter o nome do aluno. Obviamente, né? Como é que a gente escreve nome? O que a gente usa? Como é que a gente escreve um nome de uma pessoa? Com letra? Número? Isso, a gente escreve letras, tá? Só que, olha só, aqui um colega botou aqui, o João Jardim, muito obrigado, tá, João Jardim? O João Jardim já botou aqui. A gente não vai mais chamar de letras. A gente vai chamar de string. Tá? Ok? O que é uma string, professor? Uma string é uma sequência de letras. Ok? Certo? A gente não diz letras, a gente diz string. Ok? Tá? Então, ele pode aparecer por string, tá? Também pode aparecer pela palavra char, de caráter. Ok? Tá? Então, não existe o letra, tá? Inclusive, letra é um nome que não existe nem é uma gíria, não existe nem a palavra letra, na verdade, tá? Então, o computador entende por caráter, char, em inglês, tá? Char, é a abreviatura de char. Alguém me mutou ali, eu vi. Obrigado. Então, é o seguinte, uma sequência de letras ou de caracteres, tá? Juntas, uma cadeia juntinha, elas dão uma mãozinha uma para outra, a gente chama de string, ok?
E quando a gente define essa string lá no banco de dados, a gente tem que já dizer quantas ele vai comportar dentro também, tá? Então, a gente já diz quantas vai ter dentro. Então, geralmente, depois eu vou fazer isso aqui no SGBD, não se preocupa, tá, gente? Daí vocês vão ver isso aqui funfando lá mesmo. Então, eu posso dizer assim para ele, olha só, a gente vai dizer assim para ele, ó, eu quero que tu escreva aqui, ó, o nome, tá? Ele vai ter var, char, que vocês sabem que o char é de letras, né, caracteres. Então, é um varchar variante, só que eu já digo assim, ó, varchar 40. Então, quer dizer que eu estou reservando, tá? E dizendo para ele, essas 40 letras, esses 40 caracteres, eles vão entrar junto e é uma coisa só. Eles identificam o nome do aluno, ok? Tá? Então, é bem interessante. E aqui a gente nunca usa um número muito louco, muito absurdo, tá? Tem gente que põe 120. Uma vez fui fazer uma manutenção no banco de dados e o cara botou para cada nome, botou 120 caracteres reservados. Cara, quem é que tem um nome desse tamanho, cara? Não é mais a época da República, lá, antiga, Império, que os caras levavam todo o nome da família, né? Então não precisa, tá? Porque acaba dando um consumo de recurso computacional na hora do processamento da máquina. Tá? E daí eles não sabiam por que a máquina estava lenta, o sistema estava lento. Daí a gente teve que fazer essa manutenção aí. Certo? Mas isso é só detalhes. Ok? Então, olha só, eu já tenho a matrícula, o nome, e agora eu tenho, por exemplo, o F. Tá? Ok? Eu tenho o F. Tá? Vamos botar o F, que é, né? O F são o quê? O F são 2 letras. Ok? Então, eu posso, inclusive, botar também assim, ó, varchar 2. Tá? Eu estou dizendo, ó, aqui ele vai receber só 2. Tá? Mas é um exemplo. Ok? Então, aqui, esse que é número, tá? Aqui era um número, né? Matrícula é um número. No computador, tá? A gente chama, no banco de dados, a gente chama de inteiro também. Tá? Eu já vou botar a palavra em inglês, porque depois vai aparecer, tá? Então, ele não existe. No Oracle ele tem, né? Aparece lá o tipo number, ok? Mas na maioria dos bancos de dados não vai estar number escrito. Na verdade, vai estar escrito integer. Integer é um número inteiro que não tem fração. Ele é inteiro, ok? Então, a matrícula é um número inteiro, ela não tem fração, né? Não existe matrícula 811, alguma coisa. Não, não, é um número inteiro e deu, tá? Então, a gente põe integer. Então, olha só, eu defini a tabela, o nome dos campos, tá? Então, agora, quando eu for cadastrar um aluno, tá? Isso aqui é uma definição da tabela, tá? Eu estou definindo a minha tabela, ok? A definição da tabela. Agora, tá? Vamos fazer a simulação. Isso aqui já está rodando, tá lá no banco de dados. Então, eu vou cadastrar alguém no banco de dados. Ah, vou cadastrar alguém. Beleza. Quando eu for cadastrar alguém, eu vou ter que ter todas essas informações. Eu vou ter que passar a matrícula, o nome e o F do cara, ok? Vamos fazer um exemplo bem rapidinho aqui, tá? Aqui é só... Opa! Ah, mas hoje o Teams está uma loucura aqui, cara. Tá? Então é o seguinte, ó. Eu tenho lá a matrícula, né? O nome e o F, tá? É só para exemplo, tá? Então vamos dizer assim, a matrícula 1, 2, 3, tá? O carinha é o fulano, tá? Ele mora RS, tá? O F dele é RS, só para a gente compreender, tá? Então, ó, comecei a fazer o cadastro. Então, isso internamente, como é que vai ficar armazenado na tabela, tá? Então, lá no computador vai estar no SGBD, depois que é o programa que cuida isso, tá? Ele vai estar assim, tá? Mais ou menos, tá? Mais ou menos, tá? Beleza? Tá? Bom. Depois, olha só. Eu vou botar um outro ali. Se ele deixar, vou botar a matrícula 456. Beltrano. Não se preocupa com a gente é SC. Esse cara é de Santa Catarina. Tá? Então, olha só, eu já tenho 2. Então, olha só. Os dados, tá? Os dados aqui é uma pena que não deu para fazer certinho, tá, cara? Que ele não deixou. Mas os dados aqui, ó, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse UF aqui, tá? Eu vou botar ele mais para cá, assim, ó, só para ficar longe aqui, tá? Certo? E aqui eu vou botar RS, só para ficar um embaixo do outro, tá? Ele não deixa aqui, mas tudo bem.
Não vou perder tempo com ele aqui também, tá? Então, olha só. É só para a gente tentar fazer em colunar aqui, tá? Então, olha só. Cada coluna, tá vendo? Ó, cada coluna é a informação que eu vou ter. Aqui, então, é o campo matrícula. O campo matrícula do primeiro é 123. Do segundo é 456. Então, ó, o outro campo chamado, a outra coluna da tabela, tá? É outro campo chamado nome. Então, eu tenho fulano e depois eu tenho o Beltrano. A outra coluna chama-se o F, onde eu tenho o RS e tenho o SC. Então, cada novo registro que eu colocar no banco de dados, tá? Ele vai acabar criando linhas, tá? A gente chama de house, tá? Então, eu já vou botar as palavras, tá? Que a gente vê o dia todo, tá, cara? Então, não se preocupa, tá? Inclusive, várias linguagens têm ali count how, how count, que ela já faz a contagem das linhas do banco de dados e dá quantos já tem, entendeu? Então, isso é muito usual. Então, cada novo registro vai ser uma nova linha no banco de dados, ok? Eu tenho um exemplo aqui, não é de banco de dados, tá? Mas eu tenho um exemplo aqui, que eu vou tirar só um print aqui rapidinho para vocês, para mostrar onde que a gente já viu isso na vida, tá? E daí vocês vão dizer, professor, eu não sabia que isso aí era o tal do banco de dados também. É uma forma de guardar dados, tá? Claro que não é a mais usual, digamos assim, mas é um banco de dados também. Tá? Deixa eu só... Já tirei aqui o print. Só... Então, olha só. Então, um dos bancos de dados que as pessoas vê diariamente, uma estrutura, tá? Não é um banco de dados, é uma planilha de Excel. É uma forma de mostrar, ó. Tu tem as colunas, certo? Então, essa coluna aqui é name, essa aqui é o URL. Então, tu tem aqui, ó, cada linha tu tem um novo registro. Ok? Então, as colunas representam o nome dos campos que vão receber. Ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho o name URL. Se eu quiser uma outra informação, eu vou criar uma nova coluna. Ok? Vou criar uma nova coluna aqui, né? E vou botar um nome, tá? Sei lá, vamos botar, a gente está usando o F, né? Vamos botar então que seja o F, só para exemplificar. E daí cada um desses aqui também, né, teria que ter o seu F registrado, digamos assim, tá? Mas é só um exemplo. Então, olha só, as colunas representam os campos da tabela. E cada linha representa um registro, o total disso aí. E aí, aquele cara que estava perdido, está mais perdido agora, confundiu tudo, perdeu. Como é que foi aí, pessoal? Que eu vou molhar a garganta, né? Ô, senhor, Fale. cada linha nova é um hall, né? Isso, um novo registro. Eu vou botar agora você ali, o Eduardo. Vai ser uma nova linha. Uhum. Entendeu? Daí, e um novo registro daí. Cada novo registro, tá? Ele vai ser uma nova linha no banco de dados, na tabela. Essas informações todas vão estar dentro de uma tabela. Cada novo registro vai ser uma nova linha. E as colunas representam as informações que eu quero, tá? Então, a mesma coisa aqui. Eu tinha duas colunas nesse exemplo aqui do Excel, o name e o URL. Eu botei mais uma coluna. Então, cada novo registro, eu vou ter que guardar essas três informações. How é linha. Coluna é column, tá? Certo? O Leonardo disse que parece difícil, depois fica mais de boas. Cara, isso aí, exatamente. Vai ficando mais de boas, tá? E se tu começar a perceber que a gente está rodeado de informações e tem que fazer a guarda dessas informações, é obrigatório fazer a guarda dessas informações, tá? Eu, por exemplo, aqui, eu tenho o meu usuário entra no sistema, então eu tenho que marcar numa tabela o login dele, o dia e a hora que ele saiu, ok? Tá? E eu tenho que marcar o IP, ok? Então, se ele fizer uma tentativa de senha mais de 3 vezes,
o meu sistema vai ver se é o mesmo IP que ele sempre usa. Se não for o mesmo IP que ele sempre usa e fez mais de 2 tentativas de senha, a gente bloqueia o acesso dele e manda um e-mail para ele. Ok? Então, a gente criou toda uma programação baseada já no banco de dados. O cara tenta logar, errou 3 vezes, bloqueia, ó, está indisponível o seu acesso. E já manda um e-mail para ele, ó, a partir do IP tal, foi tentativa de acesso à sua área. É você, não é? Ok? Então, o cara já sabe, se alguém tentar, né, fazer com a senha dele, login dele e errar, ele vai dar esse aviso. Então, como é que a gente faz isso? Que a gente tem no banco de dados, os dados dele. Então, bateu 3 vezes, tem uma programação no front-end, bateu 3 vezes, não deu, e já aciona o banco de dados e captura o IP. Certo? E daí, se ele diz para nós assim, se ele entra em contato e diz assim, ah, cara, esse IP, eu não tentei não conectar hoje. A gente tem um programa que a gente põe esse IP numa lista negra. Então, a próxima vez que alguém tentar com esse IP fazer a conexão, já redireciona o cara para longe. Tudo isso através da programação lá no front e a programação no back-end, porque o banco de dados fica no back-end, ok? Pessoal, assim, ó, até foi bom falar em back-end, tá? Então, nós estamos falando em banco. Assim, mexer no Excel faz parte, tá, gente? Inclusive, dá para pegar a tabela, dá para pegar a planilha do Excel e transformar em banco de dados, em tabela de banco de dados, inclusive. Eu já fiz muito isso, tá? Cheguei no cliente, o cliente só tinha Excel, e a gente teve que pegar o que ele tinha no Excel e botar para dentro do banco de dados. Eu fiz muito disso na vida já. Então, olha só, imagina assim, ó, aqui tu tem a aplicação, tá? A aplicação, tá? Eu vou escrever aqui, aplicação, app. Então, tu tem aqui a aplicação, tá? Ali no teu navegador, tá? Certo? Tá ali o teu navegador, beleza, tá? Então, esse navegador, essa frente de aplicação, ó, eu posso estar aqui, ó, tá? Com a aplicação na frente, tá aqui, o meu tablet, eu vou acessar. Essa a gente chama de front-end. Então, aqui existe toda uma linguagem, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, vários, React, várias linguagens para fazer o front-end. Então, essa parte aqui, que a pessoa está diretamente de acesso, vendo o layout, tá? A gente chama de front-end. Front-end, certo? E quando a pessoa faz uma requisição de um login, ou até de uma loja, qualquer coisa que tenha que buscar do banco de dados, da onde vai buscar do banco de dados? O banco de dados, tá? Ele está no back-end, tá? O servidor, tá? Ele está lá no back-end, tá? Então, existe tanta linguagem para trabalhar no front e tanta linguagem para trabalhar no back-end. É muito vasto, gente. O negócio é absurdo, tá? Então, aqui dentro, tá? No back-end, tá? Também eu vou escrever aqui servidor, tá? Vou escrever em inglês server, tá? Então, aqui no server, que tá, o back-end é o ambiente e o servidor é a máquina. Então, aqui dentro desse servidor, ele tem um banco de dados instalado. Tá? Então, na verdade, uma aplicação é uma comunicação entre eles. O tempo todo. Desde que tu faz login, desde que tu faz uma consulta. Ah, professor, eu fui na loja ali online comprar. Beleza, aqui a aplicação, tu tá no front-end, tu mexeu na aplicação em front-end, e todos os produtos que tu buscou, na verdade, estavam armazenados num banco de dados, lá no servidor, lá no back-end, no ambiente de back-end, e veio o resultado da tua consulta para frente. Ok? Então, existem as linguagens de front e existem as linguagens de back. Ok? Então, essa disciplina, ela está trabalhando aqui, ó. Ok? Essa disciplina, ela está trabalhando aqui, ó. Mas vocês não se preocupem, que depois, quando eu fizer o exemplo, eu vou mostrar também como é que é capturada no front, tá? Não se preocupem. Eu vou mostrar como é que a gente captura no front e leva para o back. E aí, pessoal, como é que tá aí? Deixa eu tomar uma água, né? Poxa!
Ah, cara. Ô, senhor. Ô, senhor. Muito obrigado. Ô, senhor. Fala. O que tu falou aí por último? A minha internet caiu. Ah, tá. Deixa eu só. Tá, agora tá vendo aí, né? Tá, é o seguinte, ó. Então, quando tu tá em qualquer aplicação, tá? Tu pegou ali, entrou Magazine Luiza, tá? Não tô ganhando nada para dizer, tá? Magazine Luiza. Tu foi lá, pesquisou ar-condicionado. Quando tu tá pesquisando em qualquer aplicação, tu tá aqui na frente, no back-end. Opa, desculpa, tu tá no front-end, tá? Tu tá no front-end, na aplicação mesmo, na cara da aplicação, layout, desenho, figurinha, tudo passando, rodando, para chamar atenção, ok? Então, essa parte que tu tá com a aplicação na tua cara é o front-end. Existem linguagens para front-end, tá? Bom, quando tu faz uma consulta ali, quero ar-condicionado. Na verdade, essa consulta é uma requisição do servidor. Ele vai lá no servidor. O servidor está num ambiente que nós chamamos de back-end. Ok? E lá no back-end, no servidor, que é uma máquina, o servidor é uma máquina, tá? O ambiente chama-se back-end. Ok? Então, lá no servidor tem instalado o banco de dados com as informações. Então, na verdade, a aplicação faz uma requisição ao servidor, lá no banco de dados, e ele pega o resultado da pesquisa e joga para frente e monta as telinhas lá para ti, lá no front-end. Então, existe caminho, existe linguagens de back-end, existe linguagens de front-end, tá? Essa disciplina de banco de dados, tá, que eu tinha dito, ela é uma disciplina que está voltada ao servidor, ao back-end, porque o banco de dados ele fica guardado lá no servidor, lá atrás. O usuário ele não tem acesso direto, ele tem acesso direto somente pela aplicação, que é o quê? Então, ele tem lá os botões, as consultas, a caixinha, que fica no front-end, de frente com o usuário, tá? Era isso que eu tinha falado. Então, essa disciplina, tá? Ela está aqui, ó, no front, no back, ok? Tá? Então, gente, a nossa área, ela é uma absurdamente gigantesca, tá? Tu tem linguagens para back, linguagens para front, tu tem profissionais para o back, profissionais pro front, cara, é um negócio assim, tem vaga para todo mundo, tá? Assim, ó, vale a pena se aplicar e estudar, tá? Eu trabalho com ambos, né? E eu gosto mesmo do banco de dados, né, cara? Eu trabalho 30 anos com banco de dados, tá? Deixa eu só botar o printzinho ali para vocês, tá? Beleza. Então é o seguinte, ó, antes do intervalo, tá? Eu vou só recapitular, porque daí depois do intervalo eu vou abrir o programa, o MySQL, que é um programa de banco de dados, ok? Então é o seguinte, professora, onde é que está o MySQL? Cara, se tu tá usando uma aplicação que tem que tá pegando o banco de dados é o MySQL, ele está no servidor, tá? Ele está aqui no servidor. E ele está no servidor e pela conexão, né, da internet, tu está buscando as informações. Então, a internet hoje nos permite acessar um banco de dados na nuvem, ok? Então, a gente não precisa mais ter o banco de dados localmente, como era a década de 80, 90, os bancos de dados computacionais era interno pela rede dentro da empresa. Hoje não, a gente, né, tem internet, a gente se conecta o tempo todo, ok? Isso, alguém perguntou assim, ó, JavaScript é a linguagem que se presta ao front e ao back, que é o JavaScript, ele tem a biblioteca Node.js, Node JavaScript, né? Então, tu pode acessar tanto o front e tanto o back, tá? Então, o JavaScript é poderosíssimo nisso aí, tá? O Gustavo botou assim, o front é o caminho mais rápido para entrar no mercado. Exatamente. O front é o caminho, cara. O cara se especializar no front e também quando o cara se especializar ali no front já é um tapa para o cara se agarrar no back ali também, né? Ainda mais com o Node.js, né? O Node é poderoso, certo? Eu tenho uma previsão de uma aplicação que vai entrar para nós, mas daí é só em fevereiro do ano que vem que vai ser em Node. Daí eu já vou começar a estudar Node, certo? Porque
é uma linguagem que eu ainda não... Eu só fiz exercício, né? Ainda não estou trabalhando com Node, assim, diretamente. Mas está sempre evoluindo, né? Então, a gente tem aqui, vai entrar Flutter, vai entrar Node. Eu me lembrei do Jean aí, que falou, parece do Flutter, né? O Jean tinha falado uma coisa assim. Uhum. É. Daí é assim, né, cara? Tu não para, mas é bom, né? Não tem tédio. A nossa área não tem tédio. Então, assim, ó, só para resumir rapidinho aqui, tá? O banco de dados, tá? Eu escrevo DB, tá? Que é Data Bank, tá? Alguém perguntou, professor, por que você escreve DB, tá? Então, assim, ó, Data Bank, tá? Que é o nome em inglês, tá? Então é o seguinte, eu sempre digo assim, galera, tem que se acostumar com o nome em inglês, tá? Se acostumar. Não tem como. Então, o Data Bank, tá? Então, o que trata o banco de dados? É a coleção de informações, ok? Então, eu dei um exemplo ali de uma cédula de registro geral, que tem ali o nome, o próprio número da pessoa, a naturalidade, né? Então, todo mundo vai ter aquilo ali, tem aquilo ali, mas com alguns dados exclusivos que identificam as pessoas, né, no sistema. Então, obviamente, que hoje em dia não tem como tu ter isso aí manualmente, guardar isso aí manualmente, fazer consulta manual. É um absurdo, né? Pelo o volume. Então, nós temos o suporte no TI. Dentro do TI, essa área chama-se banco de dados, ok? Então, chama-se banco de dados, tá? É a área do TI que dá o suporte para isso aí, banco de dados, ok? Bom, então, o banco de dados, existe lá os bancos de dados relacionais. O que são isso, né? Porque dentro do banco de dados, tá? Imagina que isso aqui é o banco de dados, tá? Nós temos a separação em tabelas, ok? Então, nós temos o banco de dados e nós temos a separação em tabela. Eu posso ter uma tabela do aluno que se relaciona... Aqui ele tem o curso e eu posso botar aqui a turma dele, tá? Então, o aluno, para estar num curso, ele tem que ter uma turma, tá? Então, o aluno, para estar num curso, ele tem que estar numa turma. Tá? Então, há uma relação entre as tabelas. E a gente usa informações que não vão se repetir. Geralmente é matrícula, é o ID, é o CPF, mas só se usa um, tá? Não se usa mais de um no sistema. Por exemplo, no nosso sistema aqui, nós temos um sistema que identifica o aluno só pelo CPF. Então, obviamente que todas as consultas nesse sistema é pelo CPF. Então, o sistema não deixa nem cadastrar ninguém se não tiver um CPF válido. Nós já temos um outro que trabalha por matrícula. Daí tem lá toda uma história para criar matrícula, mas é um número que nunca vai se repetir também, ok? Então, isso é baseado na hora que vai fazer arquitetura na empresa, tá? Nós vamos trabalhar com a identificação pela matrícula. Beleza, então vai ser assim. Então, chama-se banco de dados relacional porque as informações são colocadas em tabelas e as tabelas se relacionam, ok? Elas se relacionam, se alimentando e passando informações e dando o poder de filtrar, tá? Então, se eu tenho aqui um aluno, né, o número 1, tá? Aqui na turma, o curso é o número 3. Então, obviamente que aqui na turma, quando tiver matrícula 1 e curso 3, né, eu sei que é o aluno 1 fazendo aquele curso lá. Ok? Então, as tabelas se relacionam, elas emprestam informações uma para a outra, fazendo, então, a possibilidade de tu criar coisas absurdas de grande e gigantesca, tá? Então, o banco de dados é uma coleção das informações agrupadas, tá? E tem o suporte da tecnologia hoje, tá? Então, é um negócio absurdo. Relacional por causa das tabelas. As tabelas, tá? Então, aqui, resumindo as tabelas. E depois eu vou criar a tabela com vocês no programa, tá? Não se preocupem. Então, as tabelas. As tabelas são estruturas... Oi? Cara, no Oracle? Não, eu vou mexer no MySQL ali agora, depois. Bom, então a tabela. O que é a tabela aqui, tá? A tabela. As tabelas. O que são as tabelas? São a organização lógica, tá? É um desenho. Isso aqui, na verdade, o computador transforma tudo em binário, tá? Isso nem existe. Mas é uma forma lógica que existe para a gente criar no software para a gente compreender, ok? Então, é o seguinte, o que ele vai fazer? As tabelas, elas têm colunas, tá? O que são as colunas? São as informações que eu quero, tá?
Então, a coluna, tá, é a informação que eu preciso, ok? Então, a informação, matrícula, nome, tá? Telefone, certo? Então, eu tenho aqui a coluna. E cada novo aluno que eu tiver cadastrado nesse sistema, que vai ter a sua matrícula, aquela coisa arada toda, tá? Vai ser o quê? Vai ser uma nova linha, tá? Então, a coluna, ela armazena o que a gente chama de campo da informação. E a linha, um número de registros, certo? É assim que funciona. Então, nós temos colunas e linhas, tá? Então, as linhas representam, eu vou escrever aqui, tá? Coluna. Campos. Pode falar. Só para lembrar, o que é o VAR mesmo, ali? Caráter variável, caráter variante, tá? O varchar, né? Ele faz assim, tu pode dizer que vai ter 30, daí ele vai reservar na memória lá do programa 30 espaços para receber um nome que seja, ok? Tá? Então, assim, a coluna, tá? Opa, ele não quis dar zoom para mim. Então, a coluna representa os campos, tá? A informação que precisamos guardar, tá? E a linha, tá? Ela representa o quê? Os registros, tá? Os registros que foram, né, guardados nessa tabela, tá? Aqui um resuminho, tá, gente? Não é as palavras mais lindas, mas espero que tenha ajudado vocês. Ok? Então, coluna, certo? E ali eu acabei dando um exemplo até de uma planilha em Excel, né, gente? Que dá para a gente ver bem a coluna e as linhas. Cada linha é um novo registro. Deixa eu pegar aqui. E eu estou colocando o print lá na turma de quinta-feira também, tá? É coisa, velho. É coisa. Beleza? Vamos fazer aquele nosso intervalo, né? Reforçarzinho, chimarrão, aquela coisa toda, né? E voltamos em 15 minutos para nós ir para a parte prática, que eu vou abrir o SGBD, mostrar a tabela e depois deixar um espaço no final para falar de paper. Até mais!